Olá a todos, se vocês estão a ver este vídeo provavelmente já viram a parte 1, se não viram então eu aconselho a ir ver para perceberem melhor a minha história. Aliás, vocês já vão perceber grande parte da história se estiverem informados sobre o assunto da autoagressão. Antes de mais quero pedir desculpa por estar de robe e estar assim, mas é que está muito frio e eu liguei o ar-condicionado, portanto só virem barulhos é o ar-condicionado a trabalhar, estou com muito frio, portanto, enfim. E este vídeo, mais uma vez, alerta de gatilho, porque vou falar de detalhes. Não vou dar detalhes gráficos, porque acho que é desnecessário, mas eu vou ter de entrar em certos detalhes para se perceber até que ponto a autoagressão e a automutilação podem chegar. Eu não sei quanto tempo vai ser este vídeo é só uma coisa casual, é chill, vai ser um rant, basicamente, e vou ser eu a contar. Eu vou tentar que se fique curto à mesma, mas preparem-se para uns 20 minutos, porque eu não sou boa a resumir, mas vai ser muito mais chill, tanto que eu estou numa postura mais relaxada e isso tudo. Não há roteiro para isto, portanto eu vou simplesmente falar. E eu quero pedir desculpa por duas coisas. Primeiro, se eu rir em algum... se eu estiver a contar algum episódio e eu me rir, fiquem a saber que eu me rio quando estou nervosa, portanto eu não me estou a rir porque acho engraçado, eu estou a rir-me porque eu fico nervosa. E dois, mesmo que eu faça piadas, as piadas que eu faço lá está, para mascarar o meu nervosismo e para tentar contornar a situação. Eu faço piadas com tudo quando estou nervosa, mesmo nas minhas sessões de terapia eu estou sempre a fazer piadas com as minhas situações. É a maneira que eu tenho de lidar com os problemas. Eu prefiro fazer humor do que lidar com ai, tão triste, não sei o que, isto foi tão sério. Portanto, mesmo que eu faça piadas, mesmo que eu me ria, por favor não ache, eu não estou a menosprezar o sofrimento de ninguém, nem o meu próprio, e isto são assuntos sérios e isso não invalida nada, ok? E devem ser levados a sério. Pondo isto, vamos começar, e já vão em 2 minutos, já vai em quase 3 minutos esta introdução. Pronto, a minha história com o autoflagelo começa muito cedo, começa desde que eu me lembro de existir. Eu em criança, muito pequena, quando eu tinha birras de stress, porque eu já sofria de stress em criança, eu batia com a cabeça nas paredes, arrancava cabelos, mordia-me e etc. Isto tão nova como, sei lá, as birras e de bater com a cabeça na parede, devia ter 3 anos. E eu não estou a dizer se vocês são pais e têm uma criança que faz, que se atira no chão e faz essas birras, eu acho isso normal. Não estou a dizer que devem levar agora o vosso filho ao psicólogo só porque faz uma birra, pronto, não é isso que eu estou a dizer. Só a dizer que eu já demonstrava alguns sinais. E pronto. Eu sei que parece que 3 anos parece tipo uma idade absurda, mas é verdade, não estou a inventar. Tudo o que eu disser aqui, mesmo que vocês pensem, ela está a inventar, eu não estou a inventar nada, eu estou a falar abertamente, eu vou falar toda a minha história com a autoagressão e eu não estou a inventar nada. Acreditem se quiserem, se não quiserem também são livres de não acreditar. Passando mais à frente, com 5, 6 anos, comecei a morder-me e a arrancar cabelos. Não, eu já arrancava cabelos, mas eu comecei a morder-me e comecei a cravar as unhas
no braço, ok? Quando eu estava nervosa, eu enfiava as unhas no braço, tanto que eu não gostava de cortar as unhas. E a minha mãe queria sempre cortar-me as unhas e eu fazia birras para não cortar as unhas. Eu não queria cortar as unhas porque sempre que eu me sentia estressada, era o que eu fazia, era meter as unhas na carne. E eu nunca disse isto a ninguém. Eu assim, e nem achava estranho, eu achava que, ok, quando eu estou nervosa eu faço isto, ponto. Por exemplo, as pessoas roem as unhas quando estão nervosas, eu achava tipo... Eu era uma criança, por amor à santa, eu não tinha noção de nada. Tipo, nós fazemos o que nós fazemos quando somos crianças porque fazemos, não há explicação, nós fazemos e não achamos mal, nem achamos estranho. E eu lembro-me de uma situação em particular, eu devia ter 9 anos, e eu estava no carro com familiares e esses familiares estavam a discutir. Atenção, eu vou ter de omitir muitos detalhes porque eu não quero expor ninguém da minha família. E aconteceu muita coisa na minha infância que eu não posso falar aqui. Mas pronto, estava no carro e estava a haver uma discussão e blá blá blá, e foi uma viagem de 20 minutos e eu o tempo todo estive com as unhas cravadas no braço e sempre mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, sempre indo mais fundo, mais fundo, mais fundo. E quando a viagem de carro acabou e eu cheguei a casa, eu não conseguia descolar as minhas unhas do meu braço. Eu tive de literalmente ir dedo a dedo e com muito cuidado, porque aquilo estava mesmo, as minhas unhas estavam coladas à carne. E depois aquilo ficou negro e blá blá blá, mas pronto. E arranhava-me muito e dava-me muitas chapadas. E isso os meus pais assistiram. Quando eu me enervava, dava-me chapadas. A minha mãe dizia: meu Deus, estás louca, para com isso. E eu a bater-me e dar-me chapadas até a minha cara estar toda vermelha. E eu dava com força, eu não dava só assim, eu dava mesmo com força. E bater com a cabeça na parede e isso tudo já eram formas de autoagressão. Ainda não era mutilação, mas já era agressão. Isto portanto, eu estou a falar, eu era uma criança. Aos 11 anos, eu tive o meu primeiro pensamento suicida. Estava a acontecer muita coisa na minha vida aos 11 anos. E eu tive o meu primeiro pensamento suicida e comecei a praticar choking. Se vocês não sabem o que é choking, é asfixiação. Eu acho que é assim que se diz. Asfixiação, asfixiamento. Girl, I don't know. Como é que se diz? Eu sei que é choking, em inglês é choking. Próprio, tipo, self-choking. Basicamente eu... Peço, com licença. Eu comecei com... Eu lembro-me que eu estava... Eu escondia-me nos armários quando havia discussões e quando eu estava nervosa eu escondia-me nos armários. Eu precisava de um sítio escuro e fechado para me sentir segura. E eu lembro-me de estar no armário da minha mãe. A minha mãe tinha um vestido com um cinto e eu tirei o cinto do vestido e amarrei ao meu pescoço e comecei a estrangular-me até não conseguir respirar. E não sei se vocês sabem, mas é impossível uma pessoa estrangular-se ela própria, porque vai haver um momento em que se vai ceder. Não se consegue, é mesmo provado, não se consegue. E claro, havia sempre um momento em que eu, com a luta para respirar, acabava por soltar. E pronto, eu comecei a praticar self-choking com 11 anos. Pronto, aos 11 anos eu comecei a praticar self-choking. E continuei a auto-agredir-me noutras formas. Sempre as mordidas foram ficando piores, mordia-me mais e mais fundo, a ponto de ficar com nódoas negras, bater-me a mim própria, as batidas com a cabeça na parede foram ficando piores. Foi assim uma coisa
eu costumo achar estranho porque eu costumo dizer isto como uma coisa estranha, que é o ser humano tem em si o instinto de autodefesa, certo? Quando está em perigo, ele ou foge ou luta. Eu, quando estou em perigo, eu viro-me contra mim própria. Eu nem luto com o inimigo ou a presa, tipo, a coisa, não é? Eu não luto com a coisa, eu não fujo, eu viro-me para mim própria. Não faz sentido, mas sempre foi assim. Desde que eu era criança, que a primeira pessoa quem eu atacava, mesmo quando o problema era com os outros, eu atacava-me a mim própria. Quando é que começa a automutilação? Começa aos 13. Começa aos 13 a automutilação. Eu lembro-me da primeira vez que fiz. Eu não me lembro do porquê, eu não me lembro de onde é que eu tive a ideia, eu não me lembro... Eu nunca tinha conhecido ninguém com automutilação, portanto eu não sei de onde é que eu tirei a ideia, mas eu sei que eu tinha discutido com a minha mãe e com o meu irmão. Fui para o meu quarto, vi a tesoura e pronto. Eu não sei de onde é, eu não me lembro porque é que eu peguei na tesoura e fiz. Eu lembro-me da discussão que levou a isso. Eu lembro-me, aos 13 anos eu já estava muito, muito depressiva, extremamente suicida, ataques de pânico constantes e ansiedade social e etc, etc, etc. Já estava a ter uma fase muito complicada da minha vida. Os meus 13 anos foram muito complicados. E depois veio a automutilação para ajudar à festa. Eu não sei de onde é que eu tive a ideia, eu simplesmente peguei na tesoura e fiz. Isto foi antes do Tumblr. Eu tive a minha história com o Tumblr, mas isso é outra história para outra altura. Mas isto não foi tipo ideias do Tumblr ou da internet ou de um amigo que fez. Eu não sei, eu simplesmente fiz. Eu fiz algumas vezes, sempre escondida, obviamente, e um dia a minha mãe descobre, eu não vou entrar em detalhes, foi uma coisa assim, enfim, eu não vou entrar em detalhes, eu não quero expor ninguém, nem quero expor a minha vida toda, mas a minha mãe descobre e sou levada a uma psicóloga, e é quando começo a ser levada a psicólogas, e essa psicóloga, peço desculpa à expressão, mas foi uma merda, porque em vez dela pensar... Ok, porque é que fizeste isto? O que é que está a passar contigo? Foi... Achas que isso é solução? Queres que eu te mostre alguém? Queres que eu te mostre alguém que começou a cortar com essa idade e agora está toda cortada? Queres que eu te mostre? Está ali na sala ao lado, eu posso ir buscar. E eu fiquei tipo assim, não, eu não quero ver ninguém. Não, ela tentou assustar-me e conseguiu, porque eu realmente... não me automutilei durante 2 anos. Portanto, dos 13 aos 15 eu não me automutilei. Continuei o autoflagelo, continuava a magoar-me de outras formas, arrancar cabelos, etc. Mas eu não me automutilei. E depois aos 15. Os 15 foram uma grande idade para mim. Aconteceu muita coisa aos 15 anos, tanta coisa que se eu podia fazer um vídeo de 40 minutos só com os meus 15 anos. Aconteceu muita merda aos 15. E eu volto a automutilar-me aos 15. E desde os 15 até hoje, que tenho 21 anos, fiz 21 agora dia 14 de janeiro, nunca mais parei. Nunca mais parei. Era a forma, e ainda é a forma que eu tenho de lidar com as minhas emoções, é a forma que eu tenho de me punir, porque eu acho-me sempre que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu sou horrível, que eu sou pior que Hitler. Eu sei, pode parecer um exagero, mas nas minhas piores fases eu fico assim, meu Deus, eu acho que nem Hitler era tão mau como eu sou horrível, eu sou lixo humano, eu sou tipo horrível, eu sou a pior pessoa do planeta. Tipo, abaixo de mim não existe ninguém, eu estou abaixo de cão, eu estou abaixo de tudo, eu sou horrível, eu não mereço o ar que respiro, eu sou horrível.
E então eu usava a automutilação para me punir por existir. Eu punia-me por existir. E por tudo o que me acontecia. Eu punia-me. E nunca mais parei. Quando chegava o verão, eu parava porque não tinha outra opção. Porque, amigos, nós vivemos em Portugal, quer dizer, eu não sei se quem é que está a ver isto, mas eu vivo em Portugal, numa zona que faz muito calor, e portanto eu não me dou bem com o calor, eu tenho quebras de tensão com o calor, eu nunca me dei bem com o calor, eu odeio o calor, e eu não consigo estar, não sei como é que há aquelas pessoas que, pronto, conseguem estar de casacos e tipo com as mangas assim, não é? Para não mostrar as marcas, eu admiro essas pessoas, eu nunca consegui fazer isso. Tentava ao máximo, mas chegava tipo ali junho e eu não aguentava e eu tinha de... Pronto. E era sempre awkward e receber os olhares das pessoas e pronto, e isso tudo. E pronto. E onde é que eu estava? Ah sim, no verão, agora esqueci-me onde é que eu estava. No verão eu parava, porque não tinha outra opção. Até que houve um verão, aqui há 2 anos, que eu pensei, eu estava com muita vontade de o fazer e arranjei outros sítios para fazer. Sítios onde, mesmo no verão, estavam escondidos. Portanto, eu tenho outras partes do corpo, não tenho só os braços, tenho outras partes do corpo que estão cortadas. Porque assim era uma forma de eu continuar a fazer no verão, sem que ninguém soubesse. E pronto, e desde que eu descobri esse truque mágico, então nem no verão eu parava. E isto escalou e foi escalando e foi escalando e os meus cortes foram ficando piores e mais fundos e com mais frequência e chegou ao pico. O pico foi o ano passado, foi 2020, foi na minha pior recaída também da anorexia. E chegou ao ponto de... Porque chega a um ponto que nós já não temos controle. Nós achamos que nós controlamos a dor, tipo, eu consigo controlar a dor que eu sinto, mas chega a um ponto que nós perdemos o controle. E aconteceu uma situação e eu estava completamente fora de mim e eu corto-me muito fundo e eu quase acertei uma veia. True story. E eu sei que eu quase acertei uma veia porque eu vi a veia. Eu vi... Isto vai ser gráfico, mas é a verdade das coisas. E eu meti o alerta de gatilho, portanto só está a ver quem está preparado para as coisas. E mesmo assim estou a ocultar muita informação. Mas eu vi a veia. A veia ficou à mostra, ficou de fora. Portanto, mais uns meros milímetros e eu tinha acertado uma veia. E eu fui tão estúpida, com medo de contar a alguém que tinha feito, e claramente que eu precisava de pontos para fechar aquela merda. Não, eu fui estúpida, eu não contei a ninguém, aquilo demorou 2 ou 3 semanas a fechar, aquilo estava a abrir constantemente, a ferida abria constantemente, demorou mais de 2 semanas a fechar e quando fechou, a minha pele ficou amarela à volta. Portanto, eu meio que apanhei uma infecção. E podia ser muito perigoso. Não só eu ter acertado a veia, mas ter apanhado uma infecção. Podia ser muito, muito perigoso. Porque eu até tenho um caso na família, um caso muito próximo, de um familiar meu que tentou o suicídio com um objeto cortante. Ele sobreviveu à tentativa de suicídio,
mas o corte que ele fez infectou, porque o objeto estava sujo, e a infecção alastrou-se e ele morreu da infecção, uns meses depois. Ele não morreu da tentativa de suicídio, ele morreu da infecção. Portanto, podia ter sido perigoso, muito perigoso. E se vocês algum dia, se algum de vocês for fundo, não sejam como eu, por amor à santa, porque pode correr muito mal. Pode correr muito mal. Pode correr muito mal, por favor. Eu sou a última pessoa a ser levada como exemplo. E pronto, e esse foi o pico, e a partir daí eu consegui ficar 4 meses sem fazer, com medo. Eu fiquei com medo de mim mesma, porque eu vi que eu já não tinha controle sobre a situação. Eu não tinha controle nenhum sobre a situação, como eu achava que tinha, mas foi sol de pouca dura, porque depois eu voltei e não parei. Nunca mais. Até aos dias de hoje. E apesar de o pico do perigo foi, obviamente, esse episódio. Mas o pico, eu acho que está a ser agora, neste momento, porque eu estou viciada em automutilação. E é uma das coisas que eu estou a tratar na terapia, é a necessidade de me magoar, é a necessidade de sentir dor e a necessidade de me punir por tudo e por nada, porque acontece a mínima coisa e eu quero punir-me. Eu disse uma coisa errada, eu quero punir-me. Chegou ao ponto de fazerem uma piada comigo, uma pessoa próxima fez uma piada comigo e eu levei aquilo tão a peito que fui punir-me. Porque achei que a pessoa tinha razão, obviamente, porque tudo o que falem mal de mim eu vou concordar, porque eu concordo com tudo o que seja mal de mim, porque eu sou a pior pessoa do mundo, e eu fui punir-me, e chegou ao ponto de eu estou a punir-me por tudo e por nada. E já não são cortes fundos, mas são cortes à mesma, e eu puno-me muitas vezes. Porque agora virou vício e eu não consigo explicar. Eu já sofri de compulsão alimentar e às vezes ainda sofro, e quem sofre de compulsão alimentar, de binges, de compulsões, sabe que existe aquele sentimento aqui dentro que se eu tenho de comer e não, vocês não conseguem pensar noutra coisa e tipo, eu tenho de comer. E quem diz compulsão alimentar diz outro vício qualquer, como cigarro ou qualquer coisa, que nós começamos a sentir literalmente aqui no peito um aperto que eu tenho de fazer isto, e se eu não fizer isto eu vou explodir. E comigo é a mesma coisa quando se trata de automutilação. Eu sinto esta coisa aqui dentro, se eu não fizer eu vou explodir, se eu não me causar dor a mim própria, eu vou explodir. E quando eu não tenho acesso a objetos, eu uso o que eu tenho, unhas, dentes. Chegou ao ponto de eu... Estou a olhar para a minha marca. De eu arrancar a minha própria carne com os dentes. E ficou aqui a marca, por acaso. Porque eu não tinha objetos ao pé de mim, então arranquei. E é mesmo um vício, eu não consigo perceber o porquê, eu não consigo perceber de onde é que vem esta necessidade de eu me magoar, eu não consigo perceber de onde é que vem este vício, esta necessidade de se eu não me magoar eu vou explodir, esta necessidade, este vício de à mínima coisa eu quero me fazer mal e à mínima coisa eu vou fazer-me mal e se eu estiver nervosa eu vou me fazer mal. E às vezes as pessoas não estão a ver, mas eu estou a sentir-me nervosa numa situação, por exemplo, num café em público, estou com os meus amigos, eu começo-me a sentir nervosa e eu começo a arranhar-me por debaixo, eu meto as mãos na manga e começo a cravar as unhas na pele e a arranhar-me e isso tudo.
E se calhar as pessoas não notam, mas eu estou ali, tipo, a fazer, tipo, essas coisas. Porque é o meu instinto. Se eu estou mal, nervosa, qualquer coisa, eu tenho de fazer isto. E pronto. E basicamente esta foi a minha história com autoagressão. Omiti muitas partes e nem expliquei o porquê. Claro que houve muitos porquês de eu fazer. Infância complicada, adolescência complicada, muitas coisas complicadas. Eu não posso expor ninguém, eu não quero entrar em detalhes da minha vida particular. Aconteceu muita coisa, muita coisa. E pronto, mas eu achei que eu devia fazer este vídeo só para... porque se calhar alguém está a passar pelo mesmo e ninguém fala disto. Ninguém fala disto. Nem na televisão eles falam. Agora está tipo na moda falar da anorexia, distúrbios alimentares. Bué people vai à televisão. Toda a gente... Bué people que eu conheci nos meus internamentos já quase todos foram à televisão. Mas por algum motivo a automutilação não se fala. E é uma coisa que muita gente passa. A automutilação, a autoflagelo, a autoagressão no geral. E por algum motivo ninguém está a falar. E eu nunca vi nenhum vídeo em português, pelo menos de Portugal, sobre automutilação. E eu sei que há muitos portugueses que passam por isto. Porque eu conheci outras pessoas quando eu era adolescente que felizmente pararam. E nunca se falou disto. E continua-se sem se falar. Então, se eu puder, pelo menos, começar um debate e começar qualquer coisa, vamos falar sobre isto. Partilhem as vossas histórias. Se não quiserem dar a cara, criem um perfil anónimo. Podem falar comigo nas minhas DMs e eu não vos vou expor e vou falar com vocês. E esta foi a minha história. E não há muito a dizer, isto já vai quase em meia hora e eu vou postar mesmo isto assim, eu não vou editar, eu vou postar isto assim. Porque foi do coração. Foi do coração e foi, pronto, um rant. E pronto, eu lamento que muitos de vocês estejam a passar por isso. Muitos de vocês estão a passar por isso. E eu lamento imenso. E se vocês já estão como eu e estão na idade adulta, já estão nos seus 20, eu conheci, no meu primeiro internamento, eu conheci uma senhora de 41 anos que ainda se automutilava. Isso já é difícil ouvir comentários quando somos adolescentes. Quanto mais velhos ficamos, os comentários ficam piores, porque é sempre a mesma história do és velho demais para isso. Tipo, isso são coisas que os adolescentes desesperados por atenção fazem. Tipo, tens 21. Tipo, médicos a que eu vou, que nem são psiquiatras, são médicos que eu vou por outros motivos de saúde e vêm os meus braços porque têm de tirar sangue ou whatever. Tipo, tu ainda fazes isso, tipo, não és um bocado velha demais? Como se houvesse idade para estas coisas. Como se houvesse idade para doenças mentais. E pronto. E é assim. E se vocês são um pessoal mais velho que passa por isto, ou que passou e ainda tem as marcas e são julgados pelas marcas, I feel you. Eu compreendo-vos. Eu compreendo-vos e quero que saibam que vocês não estão sozinhos e que podem vir sempre falar comigo. E se és um adolescente que está a pensar que a automutilação te vai aliviar de alguma forma, não é solução para nada e só vai piorar. E se conseguires sair disso, saíste, e se não conseguires sair como eu, estás lixado. E pode acabar mal, porque quase acabou mal para mim. Então, yeah.
não há muito mais a dizer. Foi isto. As minhas DMs estão sempre abertas e podem vir falar comigo quando quiserem. E vocês não estão sozinhos. E vocês não estão sozinhos. E há mais pessoas a falar, há mais pessoas que sofrem disto. E falem. Se não têm coragem de dar a cara como eu estou a dar a minha, se não têm coragem de dar a cara, criem perfis anónimos. Perfis. O meu português hoje não está bom. Enfim, guys, um beijinho enorme para vocês. Stay safe. Cuidem de vocês. E já sabem, eu estou sempre aqui. E qualquer coisa podem vir falar comigo. E espero que este vídeo comece algum tipo de debate. Porque é preciso debater estes assuntos. Obrigada.